bem, quarto ano? Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa semana? Como que você foi de feriadinho, hein? Espero que você tenha brincado bastante e que tenha descansado bastante. Agora, vamos começar os nossos estudos? Muito bem. Aula de história, gente. Olha que legal. Aula de história, nosso momento agora, hein? Arruma um cantinho aí que agora, ó, nós dois, eu, você e eu. Vamos combinar? Nós quatro? Opa, não, desculpa. Nós dois, dois, eu, você e eu. Muito bem, vamos lá então. Abrindo, meus amores, lá na página 157. Você está cuidando bem do seu caderno? Olha lá, olha lá. Quero que você cuide direitinho do seu caderno. Nada de amassar, apaga direitinho, aponta sempre o lápis. Não deixa rasgar a capa. Não é para socar o caderno numa gaveta, nem para arrancar o caderno da gaveta, é para guardar isso. Vamos cuidar direitinho do nosso material. Bom, antes de começar, você já deve ter aberto aí na página 157, mas vamos só relembrar um pouquinho. Então vamos lá, né? Quando o Brasil foi ocupado, olha que perguntinha, hein? Quando o Brasil foi ocupado. Então, para tudo. Olha para mim, presta um pouquinho de atenção e vamos relembrar o que já estudamos. Combinado? Então vamos lá. Lá no caderno 1, nós estudamos o período da pré-história, lembram? O período paleolítico, o período neolítico, lá na pré-história. O paleolítico, né? Que o homem foi andando. Como que ele chegou na América? Várias teorias. Só que a teoria mais aceita é aquela pelo Estreito de Bering. Sabe aquela pontinha lá da Ásia com a pontinha do Alasca? E ele atravessou. Aí ele foi andando, descendo a América. Opa! Olha a pergunta. Quando o Brasil foi ocupado? Lembrando que demorou aí milhares de anos, foi descendo a América do Norte, passando pela América Central, chegou na América do Sul. Agora vem a pergunta: quando o Brasil foi ocupado? Lembrou de tudo isso? Ótimo. Posso continuar então? Então vamos lá. Olha para o mapa. 3 principais rotas. Olha para o mapa agora. A gente está vendo América do Sul. A gente está vendo aí de amarelinho o Brasil. E as principais rotas de entrada, né, de ocupação dos humanos ocupando o território que hoje é o Brasil. Então vamos lá, gente. Indícios mostram que o Brasil ele foi ocupado aí cerca de 11 mil anos atrás. Quero lembrar uma coisa, o Brasil foi descoberto pelos portugueses em 1500, né, gente? 22 de abril de 1500. Então, o Brasil ele tem 520 anos a partir do descobrimento do Brasil pelos portugueses. Mas é um erro achar que a nossa história começou aí, tá bom? Muito tempo atrás. Já tinha gente morando aqui. Gente. Olha só para o mapa, então. 3 rotas. Uma vinda pelos rios do norte, outra pelo litoral, lembram do sambaquis? E outra vinda pelo sul. Então, olha que interessante, né? Aqui no 1, ocupando os rios, pelos rios, né? Do norte aqui. Outra, eles vieram descendo aqui a América e eles ocuparam pelo sul, foram subindo, né? Para a Mata Atlântica, um clima mais gostoso, menos frio. E aqui pelo litoral, que é o verdinho, tá bom? Então, essas são as principais rotas aí de entrada, de ocupação do Brasil, certo? Continuando então aqui. Aqui a gente está vendo, né, o Piauí, hoje o estado de Piauí, lá tem o Parque Nacional da Serra da Capivara, tá bom? Então a gente está vendo o Piauí e atual estado, né, onde tem o sítio arqueológico da Serra da Capivara, que é um dos mais importantes do mundo. Ele é estudado por arqueólogos do mundo todo, gente, pois tem muitos vestígios do homem pré-histórico. Quero lembrar que naquela época o homem era caçador e coletor, certo? Olha aí o detalhe de uma pintura
rupestre, tá? Essas pinturas em cavernas. E aqui em vermelhinho, olha para o mapa, a gente vê a localização do Parque Nacional Serra da Capivara. Muito bem. Aqui, então, a gente está vendo a ocupação vinda do sul, subindo para as regiões da Mata Atlântica, tá bom? Então, aqui já está vindo aí a ocupação do sul. E aqui a gente está vendo também o litoral, a ocupação pelo litoral. Vocês lembram do sambaquis, do povo do sambaquis, né? Sambaqui significa monte, né, de conchas, né, na língua tupi. Então, as pessoas, né, do sambaquis, eles viviam da pesca, da coleta de moluscos, então eles pegavam as conchinhas e iam jogando sempre no mesmo lugar e foram formando essas montanhas, né? Que interessante isso, não é verdade, gente? Muito bacana, né? Bom, aqui a gente está vendo também um outro sítio arqueológico bem importante. Ele fica lá no Mato Grosso, que é o sítio arqueológico de Santa Helena. E aqui a gente está vendo um paredão com pinturas rupestres, né? Pinturas pré-históricas, lembram disso, né? Muito legal também. E olha a localização, indícios, né, da ocupação. Muito bem. Olha que interessante, os povos, né, dos sambaquis, eles esculpiam, né, olha que interessante, em pedra, alguns animais. Isso a gente chama de zoólitos, tá bom? Zoólitos, combinado? Zoólitos, proparoxítona, combinado? Ó, zoólitos. E olha que interessante, alguns são tão bem feitinhos que a gente logo de cara já reconhece, eles foram encontrados em sambaquis, né? Ao longo de toda a costa brasileira, né, viveram os povos dos sambaquis. Olha que interessante, né? Bem bacana mesmo. Bom, olha só que interessante, gente. Agora pensa comigo. Lembra que eu falei para vocês que o homem andarilho, ele andava, aí ele ficava num local, comia, né, os frutos que tinham ali, caçava ali. Quando os recursos naturais se esgotavam, ele ia andando. Andarilho, né? Ele ia indo, né, em busca de recursos. Mas olha que interessante, gente. É, em algumas regiões do Brasil havia tanto recurso natural, muita água, muitos animais, que eles ficaram ali por muito tempo, não acabavam, né, os recursos naturais. Aí o que foi acontecendo com o tempo? Eles foram se fixando em alguns desses locais. Agora, olha que interessante então, a mudança na vida dos primeiros habitantes do atual Brasil. Aí o que eles começam a fazer quando eles vão se fixando em determinados locais? Gente, cerâmica, né? Então eles começam a fazer esses vasos, esses potes. Por que eles usavam a cerâmica? Gente, vamos pensar aqui. Para guardar alimentos, transportar alimentos, algumas tribos tinham contato pacífico com outras tribos. Então, eles viajavam, transportavam alimentos de uma para outra. Alguns viviam em guerra, né? Tinham tempos de guerras também, mas também tinha tempo de paz. E eles faziam esse transporte de uma aldeia, né, para outra. Então, guardavam, né, nesses vasos, nesses potes, alimentos, utensílios, não é verdade? Mas olha que interessante, gente, continuando aqui, tá? Eles também usavam esses vasos enormes como urnas funerárias. Olha que interessante, foram encontrados, né? Então, corpos colocados nesses vasos bem grandes, né? Não vamos falar de vasos pequenininhos. Então, corpos, né, enterrados nessas urnas feitas de cerâmica. E olha que interessante, havia um ritual aí. Como que a gente sabe disso? Olha só, foram encontrados em alguns desses potes com alimentos, pertences do morto. Então, isso sugere, dá indícios, né, que o corpo era tratado com respeito na hora da morte e deveria haver aí algum ritual, porque eles colocavam os pertences do morto, em alguns casos alimento. Isso sugere até, de repente, que eles acreditavam numa vida
após a morte. Talvez esteja aí a razão de colocar o alimento. Pode também ser uma oferenda, né, para algum deus, a gente não sabe, mas esses indícios mostram que tinha aí sim algum ritual na hora de enterrar, né, os mortos. Então, isso é bem interessante a gente estudar, não é verdade? Continuando aqui, tá? A cerâmica, eu estou lá na página, vamos ver qual é a página. Eu estou lá na página 163, tá bom? Lá na página 163, a gente está olhando aí o mapa do Brasil com a localização das culturas ceramistas da Amazônia. Olha lá no mapa, número 1, 2, 3, olha para o mapa, tá bom? Então, ó, número 1, né, culturas ceramistas. Então, olha lá, número 1, Aruá, 2, Aristé, 3, Guarita, 4, Marajoara, bem famosa Marajoara, da ilha de Marajó, tá bom? 5, Maracá, 6, Santarém, 7, Pirapitinga. Olha que bacana, né? Bem legal. Bom, agora pensa comigo, gente. O homem começou a se fixar num local, ele já começa a fabricar, né, utensílios de cerâmica. Qual é a outra coisa que ele vai começar a fazer? Pensa aí. Ah, se você pensou na agricultura, meu amiguinho, minha amiguinha, acertou em cheio, tá? Porque além da cerâmica, alguns grupos começaram a praticar a agricultura. Como, professor, eles começaram a, a agricultura? Deixa eu explicar uma coisa para vocês bem interessante. Como que eles começaram a agricultura? Pela observação, gente. Eles não eram coletores? Os mais observadores percebiam que algumas plantas estavam crescendo, com o tempo elas ficavam maiores. Alguns foram percebendo que eles comiam fruto, jogavam a semente, ali nascia alguma coisa. Então foi através da observação do ciclo das plantas, da natureza. Olha que importante você, meu detetive, minha detetive, como é importante a observação. Através da observação a gente produz conhecimento, viu? Quanta coisa que a gente ainda não tem de conhecimento, mas que nós vamos produzir através da observação. E eles começaram a observar. Eu não vou falar para vocês que foram todos, mas alguns, os mais observadores, começaram a observar o ciclo das plantas, a natureza. Aí, gente, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, lembra disso, né? Em 1500, já tinha aqui, os índios plantavam muita coisa, cará, milho, pimenta, abacaxi, mandioca, gente, maracujá, quanta coisa, né? Bem bacana isso, né, gente? Bom, agora, se você acha, presta bem atenção, que quando os portugueses chegaram, só existia um povo morando aqui no Brasil. Apaga isso, está errado. Gente, quando os portugueses chegaram aqui, tinha aí, em média, a gente não sabe direito, mas calcula-se que de 2 a 4 milhões de indígenas moravam aqui. Eles falavam a mesma língua? Gente, tinha mais de 1.300 línguas diferentes, etnias diferentes. O que é etnia? Povos, né, diferentes, com cultura, religião, a língua, gente. Então, para de achar que existia só um povo aqui. Combinado? Muito bem. E dessa etnia, né, desse grupo de pessoas que tinham a mesma origem, os mesmos costumes, a mesma língua e a mesma religião, a gente percebe que tiveram aí essas 1.300 variedades de línguas, elas vieram de duas línguas principais, que a gente chama de tronco linguístico, que é o tupi e o macro-G. Então, do tupi surgiram, né, línguas como tupiniquim, guarani, tabajara, e da macro-G, bororô, carajá, ou seja, desse tronco linguístico formado por essas duas línguas, tupi e macro-G, surgiram as outras línguas. Coisa que aconteceu com a gente também. Se você não sabe, vou te contar uma coisa. Português, espanhol, francês, são línguas, né,
diferentes, mas que elas vêm de um mesmo tronco, que é o latim. Olha que interessante, né? Do latim surgiram as variações, né? O francês, o português, o espanhol. A gente às vezes até entende um pouquinho de espanhol sem saber, né? São línguas irmãs, vamos chamar assim, parentes, tá bom? Família, mesma família. Bom, continuando então aqui, o tupi, né? As tribos falantes das línguas que vieram do tupi, elas viviam no litoral do Brasil. E o macro-G, elas viviam mais dentro, né, no Planalto Central. Muito bem. Agora vamos para as perguntinhas. Lápis apontado, borracha e presta atenção, combinado? Se precisar, pausa o vídeo, combinado? Tem que pausar o vídeo. Se eu fui rápida, não tem problema. Você controla a minha velocidade, pausando o vídeo, voltando o vídeo. Olha que legal, hein? Que poder o seu, hein? Muito legal. Então vamos lá. Diálogo com o texto. Tá prestando atenção? Olha para mim, presta atenção. Vamos lá, gente, vamos lá. Leia as frases e marque a que você considera correta. Então, faça esse exercício. Pausa o vídeo, tá bom? Porque eu já vou dar a resposta. E eu não quero que você copie a resposta. Eu quero que você aprenda. O nome disso é responsabilidade. Não adianta nada seu caderno estar completo se você não aprendeu. O mais importante aqui é aprender. Não é para a gente se enganar. Não é para fazer as coisas assim, correndo para deixar o caderno completo. Não é para ler um livro de leitura por ler. Não é para fazer uma prova para ficar com play. Não, claro que o play é importante. Não estou falando que o play não é importante, mas eu estou falando que o conhecimento é mais importante, tá bom? Então vamos nos esforçar para aprender, combinado? Respostas assim, eu vou copiar a resposta, você não vai aprender. E olha, vou te falar uma coisa, a vida não traz resposta pronta para gente, não. A gente precisa batalhar. A gente precisa se esforçar. É claro que eu vou dar a resposta agora porque eu vou fazer a autocorreção, mas pausa o vídeo, combinado? Isso vale para hoje e para todas as aulas. Então vamos lá. Leia as frases e marque a que você considera correta. A América do Sul foi povoada ao mesmo tempo por vários grupos humanos que chegaram todos juntos ao continente? Será que está certo? B. A ocupação da América do Sul foi feita em 3 etapas. Em cada uma delas, grupos humanos foram se estabelecendo nas diferentes regiões do Brasil. C. A única região do atual Brasil que não foi ocupada pelos vários grupos humanos que chegaram até a América foi a Amazônia. Muito bem. Qual é a resposta que você acha que é a correta? Se você acha que a resposta correta é a B, muito bem. Agora você vai explicar o porquê que ela é correta. Aponta o lápis, capricha na letra, meu amor. Capricho é fundamental, tá bom? Criança caprichosa vai ser lá na frente o adulto caprichoso, tá bom? Não existe, é impossível, gente, tá? Uma pessoa que não é caprichosa, uma criança que não é caprichosa, ser um adulto depois caprichoso. Não, é de pequeno que a gente vai aprender coisas fundamentais para usar lá na vida adulta, tá bom? Muito bem. Imagine que você faz parte de um dos grupos, né? Olha que bacana que se estabeleceu no território do atual Brasil. Escreve aí um textinho. Vamos lá. Onde você viveria? Em um abrigo sob rocha, numa caverna, num sambaqui? Onde que você ia viver? Do que você ia se alimentar? Da coleta, né, de frutas, da caça, da pesca? Como você se locomoveria, né? A pé pelos rios, né, navegando, né? Você faria artefatos? Artefatos pode ser lança, pode. Quais você faria? Você faria algum tipo de arte? De repente, né? Pensa aí se você faria algum tipo de arte, né? Bem bacana aí. Você vai fazer um textinho. E qual seria a arte, né? Você vai fazer um textinho explicando, respondendo essas perguntinhas, tá? Claro que é um exercício aí de imaginação, mas o que você faria nessa época? Pensando nas coisas dessa época, tá bom? Muito bem.
3. Por volta de 2.500 anos atrás, ocorreram várias mudanças na vida dos primeiros habitantes do atual Brasil. Marque no quadrado em branco as que estão corretas. A. Alguns povos começaram a se fixar em regiões com muitos recursos, como água, vegetais e caça. B. Todos os grupos começaram a criar aldeias e a praticar a agricultura, como água, vegetais. Opa, como? Ixi, errei aqui, ó. Todos os grupos começaram a criar aldeias e a praticar agricultura, plantando abóbora e chuchu. Pensa aí, todo mundo plantando abóbora e chuchu? C. Naquele período, alguns grupos já fabricavam utensílios de cerâmica para armazenar vegetais e cereais. D. Os grupos que se fixaram em uma região criaram aldeias e começaram a viajar para trocar seus produtos com outras aldeias, aquelas que eles viviam em paz. Lembra que eu até comentei? Muito bem. Faz aí, pinta bem bonito. 4. Quando a cerâmica começou a ser fabricada no território do atual Brasil? Volta lá no texto que você vai descobrir a resposta. B de bola. A cerâmica era utilizada com qual finalidade? Também já até expliquei, né? Mas está lá no texto. Ela era reaproveitada? Você vai ver que tem um fato bem curioso aí. C. Existem indícios de que havia cerimônias rituais, né? Para lidar com as pessoas que morriam. Quais eram? Muito bem. Pause o vídeo para responder, que agora eu já vou começar com as respostas. Combinado? Vamos lá, então? Aqui, gente, A está certa. Alguns povos começaram a se fixar em regiões com muitos recursos. A B não está certa, tá? A C está. Naquele período, eles já fabricavam utensílios de cerâmica para armazenar vegetais, cereais. E a D também está correta. Os grupos que se fixaram em uma região criaram aldeias e começaram a viajar para trocar seus produtos com outras aldeias. Bom, 4A. Quando a cerâmica começou a ser fabricada? Gente, ela começou a ser fabricada há 8.000 anos atrás, tá bom? Muito tempo. Lembrando que o Brasil tem 520 anos, hein? Olha aí, 8.000 anos atrás. Muito bem. A cerâmica era utilizada com qual finalidade? Ia ser fácil, né, gente? Armazenar alimentos, transportar alimentos. Ela era reaproveitada? Era sim, né? A cerâmica era usada para guardar o produto da caça, da coleta, para transportar alimentos. E a gente viu que ela era reaproveitada sim, para guardar os corpos das pessoas que morriam. E agora, né, continuando aqui na C, existia indícios de que havia cerimônias rituais? Sim, gente, existia sim cerimônias rituais. Quais eram os indícios? Junto com os corpos, né? Primeiro que os corpos eram tratados com cuidado e podiam estar acompanhados de pertences. Olha aí, os pertences do morto. E às vezes havia alimento junto ao corpo, tá bom? Isso significa indício que havia aí algum ritual, sim, tá bom? O alimento, a gente não sabe, de repente, poderia ser uma oferenda, né, para algum deus, ou poderia ser na crença de vida após morte, né, e que o próprio morto se utilizaria daquele alimento. A gente não sabe, são indícios e teorias, tá bom? Vamos lá, então, página 169, 5. Como aconteceu o início da agricultura? Essa é fácil, eu até expliquei. E quais alimentos passaram a ser cultivados? Volta na teoria. Faça um desenho bem bonito, capricha, pinta, com algum utensílio que você achou mais interessante. Você desenha e escreve o porquê que você escolheu. Pausa o vídeo de novo. Vamos lá. Bom, voltando então, como aconteceu o início da agricultura, gente? O início da agricultura começou com a observação do ciclo de vida das plantas. Observação, hein? Olha que palavra, hein? Vamos observar mais. Durante a coleta, né, passaram a ser cultivados vários alimentos, mandioca, milho, cajá, mamão, tá lá nas páginas anteriores, vários exemplos do que era cultivado, tá bom?
Eu não sei você, mas se fosse eu ia desenhar aqui uma urna funerária. Achei bem interessante. Por isso que eu ia escrever isso, que eu nem imaginava isso, né? De repente aí eu escrevo aqui. Por que que eu escolhi a urna funerária? Mas se você quiser desenhar outra coisa que você viu, faça aí o que você achou mais interessante. Mas se você achou a urna, você pode escrever: nossa, achei bem interessante, porque eu nem imaginava, né, esse tipo de enterro, de ritual, não é? Você pode escrever isso daí. Muito bem. 7. Vamos lá, página 169. Começo aqui com a leitura da questão 7. No ano de 1500, existiam muitas etnias indígenas vivendo no atual Brasil. Elas eram iguais ou diferentes entre si? Será que elas eram iguais? Quantas línguas eram faladas naquela época? Duas perguntinhas. Pode pausar o vídeo, porque eu já vou seguir com a resposta, tá bom? Sempre pondo um certinho de verde. Observa se pôs acento na palavrinha quando tiver acento, né, na palavrinha. Olha aí, ser observador. Olha que legal a aula de hoje, né? Além de estudar o nosso passado, fica aí uma super dica para você. Observe mais. Às vezes as pessoas falam muito e não observaram antes, falam errado, tá bom? Vamos observar mais. E talvez falar um pouco menos, porque quando a gente não sabe, a gente fala, né, às vezes sem saber alguma coisa. Vamos observar mais, tá bom? É um conselho aí para a nossa vida. Muito bem. Elas eram diferentes, né, gente? Claro, e havia mais de 1.300 línguas diferentes. Meus amores, já estou falando um tchau para vocês. Que essa semana seja uma semana de muita paz para vocês, de muito estudo e de muita brincadeira também. Mas nunca esqueça disso. Primeiro o dever, depois o lazer. Aliás, o dever é muito gostoso, porque estudar faz bem, tá bom? Estudar deixa a gente mais inteligente e é claro que isso faz muito bem. Meus amores, um super beijo. Beijo virtual pode. Um abraço também. Abraço virtual pode. Amo vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, meus amores.